Salve, galera! Tudo bem com vocês? Bom, hoje, dando continuidade aí no nosso curso de conteúdo agro, né? Dando continuidade aí à nossa sequência de aulas, né? Total de 4 aulas. Hoje, nossa segunda aula falando sobre adubação na cultura do pepino. Então, aí, vamos explorar um pouco sobre adubação. Bom, dependendo da região, nós temos diferentes recomendações, né? A pesquisa desenvolveu, para determinada região, um manejo de adubação específico, né? De acordo com o solo, a produtividade esperada, o teor de argila e também de acordo com o extrator de fósforo, né? Utilizado pelos laboratórios. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos o boletim 100, né? Muito utilizado aí nas recomendações de adubação, né? E para o estado de São Paulo, o que que o nosso boletim 100 recomenda? O plantio aí para o pepino aí de 1 metro entre linhas e entre plantas o espaçamento aí variando de 30 a 60 centímetros para a cultura tutorada. Logo, logicamente, vai depender da variedade. A calagem, né? O cálculo da quantidade de calagem, né, pela fórmula de saturação por bases, tem que ser feito baseado para elevar a saturação a 80% e manter o teor de magnésio no mínimo em 9 milimol carga por decímetro cúbico, certo? A adubação orgânica também pode ser realizada, né, para incrementar a fertilidade do solo. A adubação orgânica não substitui a adubação mineral. Adubos orgânicos complementam a adubação mineral e trazem benefícios para o solo. Sempre é importante lembrar disso. Bom, das recomendações do Boletim 100, o que que nós temos, né? É lógico, que as quantidades são determinadas pela análise de solo, né? Então, toda recomendação começa por uma análise de solo bem feita, né? É sempre importante aí os profissionais terem ciência disso. Mas aí o que que o Boletim 100 diz, né? O teor de solo aí com o extrator resina, né? Aqui no caso, nosso extrator de fósforo é a resina. Teor baixo de fósforo, podemos aplicar aí 400 quilos por hectare de P2O5, se o teor for alto, 200 quilos por hectare. E de potássio, de 200 quilos, se o teor for alto, 100 quilos por hectare, né? E aqui também as recomendações de micronutrientes. Nós temos aqui boro, cobre e zinco nas recomendações do Boletim 100. Continuando aí sobre as recomendações do Boletim 100, nós temos a adubação mineral de cobertura, né? O boletim recomenda aplicar de 100 a 150 quilos por hectare de nitrogênio, parcelado em 3 aplicações, e aplicar de 60 a 120 quilos por hectare de K2O, parcelado em 3 aplicações. A primeira aos 15 a 20 dias após a germinação e as demais a cada 15 a 20 dias, para ter um melhor aproveitamento, né, dos nutrientes da adubação, isso aí para reduzir as perdas, né, da adubação e também conseguir acompanhar aí a curva de absorção da cultura. As quantidades maiores ou menores dependerão da análise de solo, foliar, cultivar utilizado e produtividade esperada. Sempre bom levar em consideração também esses fatores. Bom, nós temos aqui a amostragem foliar, né? O boletim 100, ele recomenda fazer a amostragem foliar do pepino, né? Retirar a quinta folha a partir da ponta, excluindo o tufo apical, no início do florescimento. Amostrar 20 plantas. Teores adequados de macronutrientes em folha de pepino. Então, quando a gente retira nossas amostras, né, que é a quinta folha a partir da ponta, excluindo o tufo apical, no início do florescimento, né, isso é importante, né, a nossa amostragem foliar tem que ser feita nessa fase da cultura, né, que é a fase de maior exigência. Os teores estão aqui listados, né, o teor de nitrogênio, de fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Isso aqui para a gente ter uma visão geral, né, de como está sendo a adubação, né. E aqui os teores de micros, né? De acordo com o boletim 100. Teores de boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco, certo? Esses aqui são considerados os teores adequados. Para a região do Cerrado, nós temos aí a circular da Embrapa, né? Circular 113, que nós temos aí algumas recomendações específicas para a região do Cerrado. Nós temos aí as recomendações de espaçamento para a cultura rasteira, nós temos recomendações para o pepino industrial e nós temos recomendações para o pepino tutorado, certo?
É importante lembrar que a profundidade de semeadura é de 1 metro, 1,5 a 2 centímetros, né? No caso, semeadura direta. Cuidado para não deixar torrão sobre as sementes. Esse, no caso, semeadura direta, né? Não por transplantio de mudas. E se caso for em mudas, produção de mudas, plantio em bandejas com 128 células. As mudas estão prontas para plantio entre 8 e 10 dias. Com relação à calagem na região do Cerrado, né? A fórmula para cálculo da calagem, seguindo a fórmula de saturação por bases, considerar como critério aí o V% para 75%, né, no Cerrado, e o teor de magnésio a 1 centimol carga por decímetro cúbico. pH entre 5,6 e 6,5 são ideais para a cultura do pepino. E também aí a adubação orgânica pode ser feita, para complementar a adubação mineral. Em relação à adubação mineral, nós temos aí as recomendações de nitrogênio, potássio e fósforo, né? A circular da Embrapa nos indica aí 120 quilos por hectare de nitrogênio, né? Sendo parcelado da seguinte forma: 30% no plantio e 70% aplicado em cobertura em 3 aplicações, 20 dias após o transplante e as outras 2 doses com intervalos de 20 dias, né? Aí, no caso do potássio, nós aplicamos 40% da dose no plantio, né, a dose variando de 120 a 250 quilos por hectare, e os outros 60% aplicado em cobertura também em 3 aplicações, aos 20 dias após o transplante e as outras 2 doses com intervalo de 20 dias. E em relação ao fósforo, né, nós temos aí uma dose variando de 60 a 300 quilos por hectare, vai depender do teor de fósforo no solo, né, e também da produtividade esperada. E nós temos aí 100% do fósforo aplicado no plantio, dependendo da disponibilidade do elemento, né? E aqui nós temos o Manual de Olericultura, né, que também aí pode ser uma fonte bibliográfica para a gente consultar, né, algumas recomendações, né? É uma literatura muito boa, muito interessante. E o que, que o Manual de Olericultura diz, né? Para a gente realizar a calagem, no caso, visando a recomendação de calagem, né? Com a fórmula de saturação por bases, né? O V%, nossa referência é 70%, né? Seria o V% ideal, né? Para a cultura do pepino. E também o pH ideal do solo na faixa de 5,5 a 6,5. Lembrando que o novo Manual de Olericultura é uma recomendação geral, né? Serve para várias regiões. Para a adubação de plantio, está aqui as nossas doses, né, de aplicação, né? Nitrogênio 50 quilos por hectare, P2O5 de 250 a 400 e K2O de 100 a 180, certo? No caso, especificamente falando de cultura tutorada, pode-se aplicar um total de 100 a 150 quilos por hectare de nitrogênio e de 50 a 80 quilos por hectare de K2O, isso já em adubação de cobertura, né? É recomendável parcelar as doses em 3 aplicações, a primeira no início do crescimento da planta, após o transplante, né, sem o potássio, isso falando da primeira aplicação de nitrogênio, a segunda aplicação no início da floração, já incluindo o potássio, e a terceira e demais durante o período da colheita, incluindo o potássio, certo? As aplicações de nitrogênio em cobertura realizadas quinzenalmente aumentam o número de flores femininas, favorecendo também o pegamento e desenvolvimento normal dos frutos. E também visando esse parcelamento das adubações de cobertura, né, visando a redução das perdas, né, dos nutrientes, né, para o sistema, também aí obedecendo aí a curva de absorção da cultura e trazendo esses benefícios, né, maior pegamento e desenvolvimento normal de frutos, né, e acompanhando aí a curva de absorção normal da cultura, sem fazer aplicação excessiva. Em solos pobres em micronutrientes, pode-se aplicar 1 kg por hectare de boro e 2 kg por hectare de zinco. As doses recomendadas no manual irão depender principalmente do histórico da área, análise de solo, variedade a ser cultivada, tipo de solo e produtividade esperada, certo? Adubação orgânica realizada com critério, nas doses adequadas, e efetuada semanas antes do plantio ou transplante, ajuda a aumentar a produtividade. E aqui o espaçamento da cultura tutorada, segundo o Manual de Olericultura, varia de 1 metro entre linhas e 40 centímetros a 60 centímetros entre plantas. Com relação à fertirrigação, é uma prática muito benéfica, né?
traz aumentos aí relevantes de produtividade e também um melhor aproveitamento dos nutrientes. Então, tá aqui as fontes que a gente pode utilizar, no caso aqui as principais, né, que se usa em fertirrigação de pepino. Nós temos nitrato de cálcio, MAP, nitrato de potássio e sulfato de magnésio. E as doses utilizadas têm que ser de acordo com a curva de absorção da planta e de acordo com a necessidade. Por exemplo, em relação ao cálcio e magnésio, a necessidade da planta é sempre 2:1, né? 2 partes de cálcio para 1 de magnésio. Então, sempre ficar atento aí nessa questão de equilíbrio da adubação, né? Adubação equilibrada. Adubação foliar. As aplicações foliares com produtos à base de cálcio e boro ajudam no crescimento do tubo polínico e, consequentemente, aumentam o pegamento floral. Aplicações foliares com produtos à base de hormônios vegetais, como auxina, citocina e gibberellina, por exemplo, geralmente incrementam o número de ramificações com botões florais, ajudando a aumentar a produtividade das plantas, além de seu efeito benéfico no metabolismo das plantas. Caso ocorra alguma situação de estresse, déficit hídrico, por exemplo. Então, no caso aí, pode ser feita adubação foliar, né, com critério, né, utilizada no momento correto, ajuda a beneficiar aí o desenvolvimento da planta e aumentar a sua produtividade. E, para resumir aí a nossa aula de hoje, a recomendação de adubação vai depender do histórico da área, da análise de solo, principalmente, né, uma análise de solo bem feita, cultivar utilizada, tipo de solo e produtividade esperada. Devemos observar a fonte dos nutrientes de cada fertilizante, pois dependendo da fonte, o índice salino pode ser maior ou menor, influenciando diretamente na absorção e no desenvolvimento da planta. Adubações foliares com micronutrientes e hormônios vegetais, bioestimulantes, são benéficas e ajudam a aumentar a produtividade, mas devem ser realizadas com critério, observando o estágio fenológico das plantas. Está aqui as nossas referências bibliográficas. Nossa segunda aula do curso chega ao fim. Muito obrigado e é isso aí, galera. Até a próxima.